E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, coronavírus corta empregos e aumenta a diferença entre ricos e pobres aqui no Japão. A pandemia do coronavírus trouxe impactos econômicos significativos no Japão, sendo um crescente fosso entre os ricos e pobres, um excelente exemplo. A pandemia custou muitos empregos, especialmente nos setores de restaurante e viagens, enquanto o mercado de ações e outros ativos estão em alta devido ao afrouxamento monetário global. Na loja de departamentos Isetan, no distrito de Shinjuku, em Tóquio, que apresenta as vendas mais altas de todas as lojas de departamento no Japão, um comprador de joias considera as vendas fortes no verão passado como misteriosas. Apesar da falta de exuberância na loja, tivemos vendas muito altas, disse o comprador, lembrando a situação depois que o governo suspendeu o primeiro estado de emergência do país sobre o coronavírus em maio passado. Os principais clientes eram clientes regulares e ricos nas lojas e os chamados novos ricos, incluindo jovens gerentes de empresas de tecnologia da informação e youtubers que aumentaram seus ganhos tirando proveito da pandemia. Aparentemente, esses clientes já haviam escolhido o que comprar durante o período de permanência em casa e só queriam uma verificação final das formas e pesos das mercadorias na loja. Joias no valor de vários milhões de ienes foram vendidas rapidamente, disse o vendedor. As vendas de carros importados de luxo com preço acima de 10 milhões de ienes, o que daria a bagatela de 92 mil dólares ou mais, também foram vendidos rapidamente. As vendas totalizaram 22.712 unidades em 2020, superando os níveis do ano anterior. Você vê que coisa diferente para um ano atípico. Comprar coisas quando eles querem é o que chamamos de gente rica, disse uma pessoa envolvida na indústria automobilística. As situações em torno deles não os afetam necessariamente. O estímulo maciço e as medidas de flexibilidade monetária do Japão, dos Estados Unidos e da Europa e de outros lugares para impulsionar as economias afetadas pela pandemia aumentaram drasticamente os preços dos ativos. Essas medidas levantaram brevemente a média das ações da Nikkei de 225 emissões acima da linha dos 30 mil pela primeira vez em mais de 30 anos. Criptomoedas como Bitcoin também dispararam, fazendo com que alguns participantes no mercado fiquem em alerta contra possíveis bolhas infladas por ativos. O Nomura Research Institute estima que as famílias ricas que possuem ativos financeiros líquidos de mais de 100 milhões de ienes totalizaram 1,33 milhão em 2019. Hiroyuki Miyamoto, sócio e consultor-chefe do think tank com sede em Tóquio, disse que a empresa provavelmente fará uma estimativa semelhante para 2020, porque preços mais altos das ações compensam o impacto econômico da pandemia, coronavírus. Então você vê que quem aplica na bolsa, dependendo da visão que tem, enriquece muito rápido. Enquanto isso, a pandemia afetou os trabalhadores não regulares, muitos dos quais trabalham no setor de serviços, no caso assim, os famosos arumbaitos, patos e etc. Eu não poderia imaginar, um ano atrás, que iria a um lugar assim, disse um desempregado de 49 anos em dezembro, enquanto recebia alimentos de um grupo de ajuda humanitária em um parque do distrito de Ikebukuro, em Tóquio. O homem perdeu o emprego em um restaurante onde trabalhava há anos. O número de empregos regulares aumentou 360 mil em 2020 em relação ao ano anterior, mas o de trabalhadores não regulares caiu em 750 mil, de acordo com os dados do Ministério de Assuntos Internos e Comunicações. O resultado indicou que as empresas ajustaram os empregos, cortando os funcionários não regulares para sobreviver à economia atingida pela pandemia. Ryutaro Kono, economista-chefe do BNP Paribas Securities Japan,
disse que o emprego irregular é instável e uma das razões para a lenta recuperação econômica dos últimos anos. Se os gastos do consumidor ficarem fracos à medida que os trabalhadores não regulares cortarem seus gastos por medo de serem demitidos em recessões, a recuperação econômica japonesa continuará fraca, disse Kono. No caso assim, alertou Kono. Por quê? A pessoa sem dinheiro vai abrir a mão como? Então tem que fazer economia, tem que segurar. E nisso existe pouca circulação de mercadorias internamente no Japão, então a economia fica estagnada. Isso porque, como eu já falei em outros vídeos, o Japão já tem um mercado consolidado interno. Então você vê que se dá essa estagnação aqui dentro, ele complica. E como o Japão depende das exportações para ter mais vagas de empregos, mais horas trabalhadas, no caso assim, para ter horas extras, no caso do famoso Zangyo, se não tiver exportações, a coisa fica complicada. Tá? Então, dá para vocês terem ideia de como a situação econômica aqui no Japão está e como o coronavírus afetou entre os ricos e pobres. Você vê que tem situações que dão uma piorada num canto, mas em outro setor dá uma melhorada. São as oportunidades que acontecem, né? Aquela velha história. Vamos seguir em frente porque não tem jeito. Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.